Exame de 2008, exercício 18. Então temos o seguinte problema: é dada a função y igual a f de x e a reta tangente à curva no ponto P, né? O valor de f derivada, o valor da derivada de f no ponto x é. Então querem saber qual é a derivada da função, esta função, no ponto x igual a menos 4. Então aqui verificamos que esse ponto é comum, né, tanto para a função como a reta tangente. Então, como desconhecemos, né, a função dada, então podemos determinar a função da reta tangente a partir da fórmula que nos permite determinar a expressão analítica de uma função linear, né? Okay. Para tal, teremos que y2 menos y1 igual a vezes x2 menos x1. Essa é a fórmula que nos permite determinar a expressão analítica de uma função linear. Lá temos o exercício, nos dá um gráfico aproximadamente igual a este, né? Um ponto tangente aqui, né? Um ponto P aqui. P está nos menos 4, menos 2, esse ponto responde a 2 é igual a 2, isto equivale a 3. Depois temos 4, né? Esse é o eixo x, eixo y, 0. Então y é igual a f de x, né? F de x. Então vamos supor que nem esse. Então, para determinarmos a expressão analítica desse gráfico linear, então devemos procurar extrair os dados para completar essa fórmula, né? y2 é 3, né, menos y1 é 2. Isso tem que ser igual a vezes x2 é menos 4 quando tenho y2, x2 é menos 4, né? Quando tenho x1, quando tenho y1, x1 equivale a menos 2
que não está bem visível. Menos 2, menos 2, ok, menos 2. Então, menos da fórmula e o menos do valor, vamos ter mais 2, né? Então, em termos 1 igual a vezes menos 2, né? Então, A será igual a menos 1 sobre 2. Então, fórmula de uma função linear é f de x igual a ax mais b, né? Então, em expressão analítica lá terei a é menos 1 sobre 2, né? Mais b. B é o ponto onde o gráfico toca no eixo y, ou seja, quando x é igual a 0, eu tenho o valor de b, né? Este é o valor b. Eu tenho o valor de b, né? Tenho o valor de b quando x é 0, né? Eu leio o valor de b quando x é igual a 0. Então, quando x é igual a 0, então terei o valor de b a ser igual a 2. Então, essa é a minha equação. Só aqui tem que ter x, né? Deixa estar, né? Temos x 2 mais 2. Então, essa é a minha função quando função do meu gráfico linear. Então, eles pedem o valor de f no ponto, a derivada de f no ponto menos 4, né? Então, fazendo a derivada de f, teremos menos 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Derivada de uma constante é 0. Derivada de menos 1 sobre 2 vezes x é menos 1 sobre 2. Então, essa é a derivada da função. Então, a derivada da função é uma constante. Então, se assim construir uma função deste gráfico, derivada da função, teríamos um ponto aqui, né? Menos 1 sobre 2, que seria constante para qualquer valor de x, né? Seria constante para qualquer valor de x. Então, se me pedem no ponto menos 4, no ponto menos 4, vai ser, vou ter a mesma solução. Y vai ser igual a menos 1 sobre 2. Então, a resposta é menos 1 sobre 2, né? Então, essa derivada é para qualquer valor de x. Por exemplo, se me pedissem o valor da derivada no ponto 10, por exemplo, para esta derivada ainda continuará a ser menos 1 sobre 2. Isso porque a derivada é uma constante, né? Então, essa é a opção correta, é menos 1 sobre 2, opção C. Por que não trabalhamos aqui com
esta outra função. Já expliquei no início que desconhecemos, né, a função e como encontrar a expressão analítica desse gráfico. Então será muito complicado. Então vamos trabalhar apenas com o gráfico, que facilmente podemos determinar uma expressão analítica, né? Então chegamos à solução menos 1 sobre 2. Ok? Continuando com as resoluções, vamos passar para o exercício seguinte. 19 diz: o gráfico da função y igual a módulo de 1 menos x é. Então, para conseguirmos um gráfico y igual a aqui 1 menos x, módulo de 1 menos x, né? Para eu ter o gráfico de uma função modular, eu primeiro devo construir o gráfico da função que está por dentro do módulo, né? Então, essa é uma função linear, né? Uma função linear, valor de b, onde toca no eixo y, que x e y é sor, ao contrário, y é x, né? Então, esse é o meu valor de b, equivale a 1. O meu a é negativo, menos 1. Então, ó, isso significa que a função é decrescente. Então, para encontrar o valor de x, só podemos ler o valor de x quando o y for igual a 0, né? Então, a tentar construir esse gráfico. Quando y for igual a 0, o x será igual a 1, né? Será igual a 1. Então, aqui terei 1. Então, a função é decrescente. Então, o que vai acontecer? Então, uma função é decrescente quando o ângulo é maior que 90 graus, né? Se eu tenho, então, a função vai ter um ângulo maior que 90 graus em relação ao eixo x, né? Então, meu gráfico aqui vai ficar mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Então, esse é o gráfico da função y igual a 1 menos x, né? Então, como fazer para encontrar o módulo, o gráfico desse módulo? Então, eu tenho lá 1, que é y, x, né? Eu sei que o módulo significa que sempre deve ter valores positivos. Então, o módulo está a dizer que o y é sempre positivo, não pode haver nenhuma parte negativa, né? Ou seja, esse y negativo deve ser eliminado. Como é que isso acontece? Então, vamos ter a parte de y positivo, né? Aqui era a continuidade do gráfico, né? A continuidade do gráfico para a parte do valor negativo, mas como é um módulo, então vamos refletir esta parte para o lado
positivo. Vou pôr contra a cor aqui. Então, refletindo esta parte, terei isto, né? Então, esse é o gráfico de uma função modular, né? Gráfico desta função modular, né? Então, eu elimino a parte da função normal, não modular. Então, elimino a parte negativa do y, do eixo y, para ter o módulo, né? Que o módulo de y tem que ser sempre positivo, valores positivos. Então, o que nos leva a eliminar esta parte para só ter valores positivos, né? Então, vamos para ver qual das opções é a correta. Então, aqui temos a opção B como o gráfico correto. Para o exercício 20, temos o contradomínio da função E. A função f de x igual a 1 sobre 2 cosseno de x, né? Função f de x igual a 1 sobre 2 cosseno de x. Primeiro, devemos ter em mente que se eu tenho uma função trigonométrica, função cosseno, que é de x igual a cosseno de x, esta função, quando é y x, quando x é 0, terei ponto 1, né? Ela vai variar entre 1 e menos 1, né? Vamos tomar como referência círculo trigonométrico, né? Círculo trigonométrico, ok. Então aqui tenho 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Uma volta completa corresponde a 360 graus, x, y. Então, quando eu tenho aqui, falta uma coisa, falta salientar: no círculo trigonométrico o raio é unitário, ou seja, sempre igual a 1, né? Raio unitário. Então, voltando aqui, se eu tenho x0, então temos y, o valor de x, olha só, é o contrário. Se y é 0, o valor de x vai ser 1, vai ser o raio, né? Vai ser 1. Então, isto para cosseno, que x toma o nome de eixo dos cossenos, y toma o nome de eixo dos senos, né? Então, se y é 0, o seno, eu vou fazer uma tabela aqui, né? Seno de y
cosseno de y. Que eu vou pôr valores de y. Se y for zero, se y é zero, o valor de seno ele nem chega a abrir, né? Está aqui, então é zero. O cosseno é 1. Se y for 90 graus, seno passa a ser 1, cosseno passa a ser 0 graus, né? O raio já está aqui para o 90, né? Então aqui o cosseno é 0, o y é 1, adquire o raio unitário 1, né? Isso, y. Para 180 graus, né? O valor de seno, de cosseno, aliás, será menos 1 e de seno será 0. Então teremos 0 menos 1. Então, se eu tiver ângulo de 270, ângulo de 170, o seno passa a tomar valor de menos 1 e cosseno passa a tomar valor de 0. Então, depois daqui, tudo vai voltar a repetir-se, né? Vai voltar a repetir, vamos ter mesmos resultados. Por isso que diz que essa é uma funções trigonométricas são funções periódicas, porque elas, depois de atingir 360 graus, ou seja, 360 graus, ela volta 0, começa de novo o mesmo ciclo. Teremos 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, menos 1, 0. Isso continuaria assim sucessivamente até o mais infinito, né? Isso pode ser expresso em forma de um gráfico, né? Então, se eu quero construir a função de f de x é igual a 1 sobre 2 cosseno de x, então primeiro eu tenho que ter em mente a função cosseno get x igual a cosseno de x, né? Ter como referência essa função, porque o que for acontecer com esta função é consequência, com esta função é consequência do gráfico original, né? Vou tentar escrever para o exemplo ficar mais claro. Então, dissemos para cosseno, se eu tenho y 0, então eu tenho 1.1. Então, se y for 90 graus, o cosseno é 0, né? 0. É 0. Se o cosseno for 180 graus, o cosseno será menos 1. Prolongar isto. Se o cosseno para y for 270,
cosseno vai ser 0. Né? Se o cosseno, se y for 360, então vamos incluir aqui 360 graus, y0, cosseno é 1. Então, se for 360, graus, então aqui cosseno terá valor 1, né? Então isto vai repetir-se periodicamente até mais infinito, até aqui que eu disse, né? Isto repete-se, um ciclo volta a repetir-se. Já como a partir do gráfico originário ir obtendo subgráficos, né? Como este. Então aqui eu tinha valor 1, né? Então este valor 1 é o valor de y aqui, valor de y1 menos 1, chama-se amplitude, né? Que é a amplitude da minha função. Então aqui a amplitude é reduzida à metade. Então isto tem como consequência do gráfico originário também ter uma função com amplitude reduzida à metade, né? Amplitude reduzida à metade. Então teremos tudo a mesmíssima coisa, mas a única diferença é que a amplitude foi reduzida à metade, né? Foi reduzida à metade. Então contradomínio, onde é que é lido o contradomínio? No eixo do y, né? E temos contradomínio. Aqui temos domínio. Então o conjunto de partida, conjunto de chegada. Veja, talvez encontraremos exercícios desse gênero. Então contradomínio ele passa a ter valor menos 1 sobre 2 e menos 1, ou seja, nosso contradomínio é menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2, é um intervalo, né? Esse todo o intervalo aqui, né? Entre menos 1 sobre 2 a 1 sobre 2.